Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Mínima Ideia. Meu nome é Ítalo e você já chega deixando seu like e se inscrevendo no canal. No vídeo de hoje vamos listar do pior ao melhor filme da Marvel. Então já pega a pipoca, apaga a luz do quarto e puxa a vinheta, editor. Você provavelmente já assistiu a algum filme da Marvel na sua vida. A Marvel, que hoje é um dos estúdios mais famosos de todo o cinema mundial. E nele temos o UCM, Universo Compartilhado da Marvel. Nele temos vários filmes que contam uma única história, que é dividida em vários filmes e que no fim essas histórias se cruzam com um único objetivo. E hoje nós vamos listar quais são os piores e quais são os melhores filmes da Marvel. Abrindo a nossa lista como o pior filme da Marvel, temos o Incrível Hulk. Esse é um filme que não agrega em nada, absolutamente nada, para a história do UCM. Primeiramente, porque ainda nem era o Mark Ruffalo, o ator que fazia o Bruce Banner. Era o Edward Norton, que foi escalado pela Marvel. E sem contar que houve um grande desentendimento entre o Edward Norton e a Marvel, porque a Marvel queria um filme de herói que tivesse cenas de ações e esse tipo de coisa. Já o Edward Norton queria um filme que focasse como se o Hulk fosse um vilão na vida do Bruce. No fim, não fizeram nenhum nem outro e ficou essa merda de filme. O nosso próximo filme dessa lista é Thor, O Mundo Sombrio, o segundo filme do Thor. Esse é um filme que se torna até chato, porque em certos pontos ele foca somente no relacionamento entre o Thor e a Jane Foster. E esse é um casal que é totalmente sem sal. Não combinam em nenhum aspecto e não funciona em nenhum momento do filme. Sem contar que nessa época da Marvel, o Thor era um herói esquecido. Ninguém nem se importava com o Thor. Ele meio que foi deixado de lado pela Marvel e sempre foi muito jogado para lateral. E outra coisa é que esse é um filme que não agrega também em nada para a história da UCM. A única coisa que agrega é que aparece a primeira joia do infinito que vemos em todo o universo, mas que isso não é algo que você precisa assistir para entender. Você pode muito bem pesquisar e você já vai saber que aparece uma joia do infinito, e você também já vai saber o que é uma joia do infinito. O nosso próximo filme da lista é Homem de Ferro 2. Dá até pena colocar esse filme nessa posição, porque o Homem de Ferro é o personagem favorito de todo o universo, e temos um dos melhores protagonistas de todo o universo da Marvel com um filme tão pequeno para a sua grandeza. Sem contar que o vilão é uma merda. É só um cara com as cordinhas que fica batendo nos outros. E que é até entediante em certos momentos quando a gente assiste. E a única coisa que esse filme agrega para a história é que nos apresenta a Viúva Negra, que futuramente se torna um personagem muito importante dentro do universo da Marvel. Mas também é só isso mesmo que temos de importante desse filme, porque de resto é somente focando ali nas loucuras do Tony Stark. O nosso próximo filme da lista é Thor. E eu vou pegar muito do que eu falei no segundo filme para falar desse. Novamente, é um filme que tenta focar muito no romance entre o Thor e a Jane, e que é um casal muito chato. Mas isso eu já falei. E pego muito também do que eu falei antes, que o Thor é um personagem que sempre foi deixado muito de lado pela Marvel. E se podemos tirar alguma vantagem desse filme, é que temos a inserção de um dos maiores vilões do universo da Marvel, que é o Loki. O nosso próximo filme da lista é Capitã Marvel. Talvez você ache que eu esteja ficando doido por colocar esse filme nessa posição. Mas esse é um filme de origem que serve para apresentar um personagem, só que ele é muito corrido. Ele passa por cima de muitos pontos da história que é bom pra gente que assiste para entender melhor a personagem. Sem contar que depois de 10 anos de universo da Marvel, é que a gente foi ouvir falar pela primeira vez na Capitã Marvel nesse filme. E ela é uma personagem que já chega com o status de a mais poderosa do universo da Marvel. E pra gente que acompanhava vários heróis que vinham tendo vários filmes sobre sua construção e sobre seu crescimento, a gente ter que aceitar que simplesmente chegou um herói que é mais forte que todo mundo é difícil. E como eu disse, esse é um filme que passa muito corrido na história dela. E em vários momentos temos a mistura de flashback com a atualidade. E no fim, acaba que a gente nem entende muito bem sobre como surgiu realmente a Capitã Marvel. E agora, nosso próximo filme da lista é o mais recente do universo da Marvel, que é Homem-Aranha Longe de Casa. Eu só não coloco esse filme em último porque o protagonista dá um crescimento moral pro filme.
E também porque temos um dos melhores personagens, que é o Ned, né? E todo mundo gosta de gordinho. Mas esse filme decepciona em um nível tão absurdo que pega um vilão com um potencial enorme para o universo da Marvel, que é para essa segunda etapa do universo da Marvel, né? Que esse é o primeiro filme da segunda etapa, que poderia abrir um leque de oportunidades da Marvel para criar histórias, e simplesmente caga com o vilão no final do filme. Sem contar que nesse filme pega o Peter Parker e bota ele como um moleque fraco e muito sentimental. Ele passa todo o filme chorando pela morte do Tony Stark e chega a ser algo cansativo até certo ponto. Sem contar que ele simplesmente pegou um presente do Tony Stark, que era os óculos, e dá pra um desconhecido qualquer só porque o cara foi gente boa com ele. E no final tem uma das cenas mais broxantes de todos os filmes que eu já assisti na minha vida, que é o beijo entre ele e a MJ. É tão horrível que eu não vou mais nem falar nada. O nosso próximo filme da lista é Homem de Ferro 3. Esse é o último filme da lista que eu considero realmente ruim. Daqui pra frente os filmes vão ser mediano pra cima. Mais uma vez, dá até pena de colocar aqui porque novamente temos um filme do melhor herói, na minha opinião, de todo o universo da Marvel, com um filme tão ruim ao nível dele. O filme em si nem é tão problemático, até porque a relação do Tony com o meninozinho lá, com o molequezinho, é até legal. Porém, a gente pega o Tony Stark, um dos caras mais frios de todo o universo da Marvel, e bota ele tendo crise de ansiedade, aí tu estraga um dos melhores personagens. Sem contar que o Mandarim, pra quem lê os quadrinhos, sabe que é um dos vilões mais poderosos do universo da Marvel, e ele simplesmente é um ator bêbado que fica assistindo o jogo do Liverpool. O nosso próximo filme da lista é Homem-Formiga e a Vespa. Esse nem é um filme tão ruim de se assistir. Em relação a agregar a história da Marvel, ele até faz um bom papel. Porque para entender o último filme, o Ultimato, a gente precisa assistir esse. Então ele desempenha um bom papel em relação a isso. Porém é um filme que muitas vezes se torna monótono. Ele quer explicar tanta coisa que acaba não explicando nada. E não tem aquelas cenas do Scott Lang como a gente está acostumado, sendo aquele cara mais engraçado, aquele cara mais solto, e acaba fazendo um personagem muito introvertido. Mas outro ponto positivo é que podemos ver o crescimento da Hope nesse filme, e que é muito bom para a história. O nosso próximo filme é Vingadores, a Era de Ultron. A maior falha desse filme tá no vilão. Esse que era um vilão que tinha tudo para ser um dos melhores vilões do universo da Marvel, acaba nem tendo uma participação tão grande no filme como a gente queria. Sem contar que esse é um dos filmes que mais tem investimento de toda a Marvel. E tem horas que o CGI é tão ruim, mas esse é um filme também que dá pra assistir ali tranquilamente. Você vai se divertir de boa porque tem muitas cenas legais e até algumas batalhas são legais. O nosso próximo filme da lista é Capitão América, o Primeiro Vingador. Esse é um bom filme de origem. Não enrola tanto, conta a história redonda, você entende quem é o Capitão América, como ele surgiu, como ele congelou e tudo isso. Sem contar que a relação dele com a agente Carter também é algo que comove muito os fãs. Então é mais um acerto do filme. Porém, é um filme que às vezes tenta se arrastar demais e às vezes se torna muito tedioso para quem está assistindo. E isso é um dos grandes erros que muito filme da Marvel tem, que é enrolar muito na história e não parte direto pro ponto. Aquele pulo que ele deu foi putaria. O que é meu que o cara fala? Mas foi meu, o cara não pulo não, bem. O nosso próximo filme da lista é Homem-Formiga. E esse filme eu coloquei nessa posição porque eu gostei da forma como ele extraiu o melhor do Scott Lang. Ele conseguiu pegar um personagem que era meio esquecido pela Marvel nos quadrinhos e conseguiu inserir ele de uma forma que agradou o público e que fez com que a gente simpatizasse muito com o protagonista. Só que eu acho que o maior erro desse filme tá no vilão. Porque se eu perguntar agora o nome do vilão pra vocês que estão assistindo, ninguém vai saber falar. O vilão, Jaqueta Amarela, é tão imperceptível no filme que às vezes a gente até esquece que o filme tem um vilão. O forte desse filme mesmo está no Scott Lang, na sua relação com a filha dele e no desenvolver da história, porque na trama em si, do vilão, das cenas de ações, é um filme muito fraco. O nosso próximo filme é Pantera Negra. Esse que foi um filme indicado ao Oscar e que foi muito bem aceito pela crítica. Pantera Negra é mais um filme que eu não tenho do que reclamar. Temos um ótimo vilão que marca presença, um excelente protagonista e essa é uma história que é muito redonda. Você começa o filme, termina o filme e entende muito bem o que é Wakanda,
quem é o Pantera Negra. Eu acho que o único erro desse filme tá no CGI. Aquela luta final do Pantera Negra tem cenas que é tão ruim. Agora vamos para o filme Doutor Estranho, um dos meus personagens favoritos do universo da Marvel, com um dos filmes de origens mais fodas que eu já vi. Eu fiquei muito em dúvida entre ele e o Pantera Negra, quem eu colocava na frente, porém esse filme para mim ganha muito por conta do protagonista. A forma como ele derrota o Dormammu, o vilão, é algo genial que acho que ninguém que estava assistindo pensou nisso. Por mais que o Dormammu em si não foi um vilão que marcou presença, não foi alguém muito forte, mas a cena onde ele derrota o Dormammu é marcante. Sem contar que o conflito pessoal que a gente vê do Steve, aquele cara que tinha um ego lá em cima no início do filme, até ele se tornar o Doutor Estranho, aquele cara sábio, aquele cara tranquilo, aquele cara que é inteligente, que entende das coisas, e é algo que prende a gente no filme. Abrindo nosso top 10, temos Homem-Aranha de Volta ao Lar. Esse que é o filme de origem do Homem-Aranha no universo da Marvel, com um ator que caiu perfeitamente no papel de Homem-Aranha, que foi o Tom Holland, e o vilão desse filme, que consegue transmitir aquele medo que a gente gosta de sentir do vilão, ele consegue amedrontar o Peter. E isso é mais um ponto positivo para esse filme. Sem contar que nesse filme temos vários momentos de descontração e que não se torna em nenhum momento um filme monótono de assistir. O nosso próximo filme é Homem de Ferro 1. O primeiro filme lançado no universo da Marvel que teve a difícil missão de pegar um estúdio que estava falido e transformar em um dos mais poderosos da indústria do cinema. E foi isso que Homem de Ferro fez. Ele pegou a Marvel, que era uma empresa falida, e levou pro topo do cinema. E pegou também um ator que era esquecido, um ator que estava em decadência, e transformou em um dos maiores atores da nossa atualidade. E esse é um filme muito redondo, não tem enrolação. E se você vê algum defeito nesse filme, assiste de novo porque você assistiu errado. E o nosso próximo filme é Guardiões da Galáxia Volume 2. Esse que foi um filme que abriu um leque de oportunidades para o universo da Marvel de expandir sua história. Que temos a melhor trilha sonora de todos os filmes da Marvel. Eu falo isso sem medo de errar. E nele temos a melhor dupla de todo o universo da Marvel. Mas eu vou falar mais sobre esse filme quando chegar o próximo. O próximo filme dessa lista é Thor Ragnarok. Um personagem que era esquecido pela Marvel finalmente teve um filme à sua altura. Thor Ragnarok é simplesmente sensacional. A Marvel conseguiu absorver o que tinha de melhor do Thor e colocou nesse filme. Sem contar que finalmente a gente teve uma ameaça à altura do Thor, que foi a sua irmã. E finalmente a Marvel entendeu que aquele romance tosco entre ele e a Jane não estava dando certo. E eles deixaram de lado. Eu acho que é o ponto mais positivo desse filme. E focaram em um personagem muito mais humorado. Não com aquele humor bobo que a gente via nos dois primeiros, porque tinha cenas sérias e depois vinha com humor totalmente bobo. Nesse filme não, a gente tem um personagem mais humorado e com humor de melhor qualidade. Sem contar que nesse filme temos a participação do Hulk, que é sensacional. Agora vamos para o filme Capitão América Guerra Civil. Eu coloquei esse filme aqui nessa posição muito mais pelo hype que ele deu na época do lançamento do que pelo filme em si. Mas, em relação à história, esse é um filme que acerta em cheio. É um filme que consegue fazer a rivalidade entre os heróis ser algo plausível tanto dos dois lados. Conseguimos ver uma rivalidade política onde os dois lados defendiam algo que não era absurdo e que, dependendo do ponto de vista, estava certo, tanto um lado quanto o outro. Sem contar que vimos um vilão que consegue manipular toda essa rivalidade por trás e que encaixou bem na história. E conseguiu explicar muito bem o porquê de tudo aquilo e foi um filme muito redondo. Abrindo nosso top 5, temos Capitão América, o Soldado Invernal. Esse é um filme que se destaca muito nas suas cenas de ações e na coreografia das lutas, que é perfeito. Sem contar que podemos ver o retorno de Bucky, que todos nós pensávamos que tinha morrido no primeiro filme, e a relação entre ele e o Capitão América nesse filme é algo que encaixou bem. E esse filme foi tão foda nas cenas de ações que fez com que os irmãos russos, os diretores desse filme, se tornassem os principais diretores da Marvel Studios. E após isso, eles dirigiram os dois filmes mais importantes da Marvel. E agora no nosso quarto lugar temos Os Vingadores. Vingadores, que é o primeiro filme que vemos
heróis de filmes separados se unindo em uma única história, a maneira que o filme encontrou de juntar todos eles encaixou muito bem e fez sentido para quem estava assistindo. Sem contar que aquela cena da câmera girando entre os heróis e aquela musiquinha tocando é uma das cenas mais memoráveis de toda a história do cinema mundial. E esse conjunto de coisas faz com que esse filme fique guardado no coração dos fãs. Talvez ele não tenha a melhor história, a melhor trama, o melhor vilão, mas pra mim é um dos melhores vilões, que é o Loki. Mas esse filme fez o que a gente nunca tinha visto no cinema. Vários heróis separados se unindo em um filme só e que encaixou tão bem. Agora para o nosso top 3, em terceiro lugar temos Guardiões da Galáxia. Um filme que tinha tudo para dar errado, com personagens que ninguém conhecia e no fim se tornou um dos melhores filmes do UCM. E ele acerta nas cenas de ações, ele acerta no humor, ele acerta no enredo, onde vemos vários bandidos no fim virando mocinhos, e isso é outra coisa que engrandece mais ainda a história desse filme. Sem contar que nesse filme temos a melhor dupla do universo da Marvel, que é o Rock e o Groot. E se você discorda, mais uma vez reassiste porque você assistiu errado. E em segundo lugar temos Vingadores Ultimato. Talvez grande parte de vocês discordem de eu estar colocando esse filme em segundo, porque ele é o encerramento de todo um ciclo. Porém, na minha opinião, esse é um filme que não é tão redondo de se assistir para quem assiste pela primeira vez, porque ele depende de vários outros filmes da Marvel para você entender todo o enredo. E isso foi o que mais pesou para mim na hora de colocar esse filme em segundo. Mas a cena do Capitão América segurando o Mjolnir talvez seja uma das melhores cenas de todos os tempos do cinema mundial. Sem contar que esse foi o encerramento perfeito de toda uma história. Mataram os personagens que tinham que realmente morrer e que hoje serão eternizados na memória de todos os fãs. Em primeiro lugar, como vocês já sabem, temos Vingadores Guerra Infinita. Um filme que teve a duríssima missão de juntar todos os heróis do universo da Marvel em um filme só e que fosse algo redondo, fácil de se entender, e esse filme conseguiu acertar tudo isso. Por isso que eu coloquei esse filme primeiro, porque ele teve uma missão muito mais difícil do que Ultimato e ele acertou. Esse é um filme também que não depende que você assista milhões de filmes para entender. Se você quiser assistir ele agora, você vai conseguir entender tudo o que aconteceu ali. E no final, também tivemos aquela cena que foi memorável, onde o Thanos estrala os dedos e temos todos aqueles personagens virando pó e sobrando apenas os Vingadores iniciais. E chegamos no final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe seu like, compartilhe o vídeo porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. Então, se você gostou, já comenta aí, dê sugestões do que vocês querem ver no canal. Compartilhe o vídeo que vai estar me ajudando demais. E é isso. Peraí, cara, ainda tem o final, ainda tem o... Valeu e falou! Agora sim, agora pode bater palma.